Olá, meus amigos do coração. Aquiraz foi a primeira capital do Ceará, é zona metropolitana de Fortaleza. Nós estamos aqui a 20 quilômetros da entrada de Fortaleza. Hoje é sábado, 13 de agosto de 2022. Nós estamos aqui no condomínio Marino, que fica aqui na CE 025, de frente para o Beach Park. 1 quilômetro do Beach Park, com a visão linda, maravilhosa desta praia aqui, que é o Porto das Dunas. E eu resolvi fazer aqui este pequeno vídeo para vocês. Eu chamo de pequeno porque eu falaria com vocês o dia todo. Mas esse vídeo não é aquele vídeo pequeno de 1 minuto, de 15 segundos, 30, que tem muitas visualizações, milhares de visualizações. Vai ser um vídeo que vai ter aproximadamente 10, 15, 20 ou 30 minutos, dependendo aqui da minha inspiração, que sempre é muito grande. Até mesmo porque o objetivo do vídeo aqui não é ter visualizações. O objetivo do vídeo é falar com você, conversar um pouco com você. Eu expondo aqui os meus sentimentos, que muitas vezes eles comungam, eles são parecidos, eles vão ao encontro dos seus, porque hoje é a véspera do Dia dos Pais. Amanhã nós teremos, amanhã não, já nós teremos, amanhã será o Dia dos Pais e já nós teremos aqui uma deliciosa feijoada aqui no nosso condomínio. E é um momento muito emocionante e eu faço aqui este comentário, este vídeo para ficar nos meus arquivos, em nosso canal do YouTube, Adrenalina para não envelhecer, porque eu tive vários pais e consegui, graças a Deus, que é o primeiro deles, produzir também 3 pais, que são os meus filhos, cada um deles, dos meus filhos, com um filho homem. E isso começa a ser emocionante porque a minha irmã, ela teve 4 filhos homens. São as coisas engraçadas da vida, né? Eu tenho amigos, colegas de profissão que têm 4 filhas mulheres, que não tem nenhum filho homem. E por aí vai. A Sandra teve um primo que os primeiros filhos foram 7 filhas. 7 filhas seguidas, né? Então a coisa já começa a ser interessante a partir daí. E como eu estava dizendo, nosso primeiro pai é Deus, Pai Todo-Poderoso. E em seguida a gente tem o nosso pai biológico, e na vida a gente vai encontrando amigos, alguns irmãos, coisa que eu não tive, e alguns amigos que são verdadeiros pais, porque o mundo está cheio de pessoas maravilhosas. Eu já escrevi aqui nas minhas redes sociais, basta que se procure, e depois eu vou até digitalizar, fazer um vídeo para ficar mais fácil, porque o meu interesse é, quando partir deste mundo, que é a única certeza que eu tenho da vida hoje, e luto para que esse dia demore, custe muito a chegar, que eu viva mais 62 anos, com toda a felicidade que eu tenho vivido, porque a vida é bela e eu amo viver. Mas lá na frente vai acabar. Então eu quero deixar aqui um documentário, hoje gravando aqui no iPhone da Sandra, para que a imagem saia melhor, ciente de que no futuro essa imagem poderá ser transformada em um mecanismo 3D, onde as pessoas possam me ver como se estivessem na sala delas, né? Devido a esta evolução tecnológica constante, fantástica. Então, é por isso que eu faço questão de fazer estes vídeos, esses relatos longos, né? Mas que vão ficando aí no nosso arquivo, até que ele possa permanecer nas redes sociais,
onde eu já fiz até a minha autobiografia, eu fiz a biografia digital. Se você colocar aí no YouTube, pesquisar Luiz Antônio biografia digital, eu fiz a minha biografia digital. Um amigo sempre quis que eu escrevesse um livro. Eu posso até escrevê-lo ainda, muitas coisas, muitas ideias que podem vir, que podem fluir. Mas no momento eu me sinto mais confortável, pelo menos no momento, falando, colocando as minhas emoções, principalmente em uma data como essa, Dia dos Pais. Tivemos o Dia das Mães, louváveis, e hoje a gente vem aqui para o Dia dos Pais, e para mim e para minha mulher, Sandra, é um dia, assim, uma data muito especial, porque como família nós tivemos assim um encontro de famílias, um cruzamento de famílias, né? Onde os nossos pais se conheceram, né? Imagine só, os pais da Sandra, os meus pais se conheceram, se tornaram amigos. Eu fui morar com meu sogro, casei muito jovem, 18 anos, e essa história eu já contei aqui várias vezes. E o meu sogro, ele não dividiu, ele não deixou que eu fosse morar na casa dele, não. Ele dividiu a casa dele comigo, né? Então ele se tornou, na verdade, um segundo pai. E é interessante, né, você morar mais de uma década com seu sogro, 11 anos, sair, ele ficar chorando no portão para não sair, né? Ele ter se recusado a ser meu fiador do apartamento que eu tinha alugado, para que eu não saísse, né? Uma das pouquíssimas coisas que ele me negou na vida foi isso, né? Ele se negou a ser o fiador para que eu não saísse. É um tipo de chantagem, né? Aí eu fico imaginando, hoje eu tenho 4 netos, um nos Estados Unidos, os outros por aqui, e a saudade diária de todos eles, quando eu não os vejo, né? E eu me transporto para aquela época, né, onde eu tirei de dentro da casa do meu sogro 4 netos dele, né, que ele criou enquanto eu trabalhava, enquanto eu estudava, enquanto eu farreava. Farra mesmo, uma cervejinha com os colegas de empresa e tal. E muitas vezes uma cervejinha em casa, um churrasco e tudo. Tinha que estudar, trabalhar e tal. E pouquíssimas preocupações. Então eu tirei meus 4 filhos, os 4 netos dele, de dentro da casa dele de uma só vez, né? De uma casa grande que ficou vazia, né? E só hoje eu percebo o quanto isso doeu, né? Então são as coisas da vida. Foi por isso que meu sogro se tornou assim um segundo pai para mim. Não só pelo fato dele ter nos dado um carro de presente, que foi o nosso primeiro carro, não só pelo fato dele comprar carro zero para ele e me emprestava, né? Dava o carro, não tinha apego nenhum a isso, né? E muitas outras coisas, não só pelo fato dele ser de uma ala política, eu ser de outra, e nas minhas campanhas ele me dá dinheiro em espécie para eu fazer política contra os princípios dele, já pensou? Então, quando eu digo aqui que não era um sogro, era um pai, eu não estou exagerando. É por isso que meu filho lá nos Estados Unidos comprou aqui no Brasil de volta o primeiro carro, o primeiro Vectra, um dos primeiros que chegou em Fortaleza, Vectra de luxo, carro top, porque meu sogro era um vencedor, graças a Deus, e o meu filho mais velho comprou esse carro dele e está transformando um Vectra antigo do século passado em novo, para ter essa lembrança, esse contato com esse homem que veio lá do Rio Grande do Norte, por coincidência, o meu estado, né? E venceu em Fortaleza, né? Numa luta fantástica, casando, ele solteiro, sem nenhum relacionamento, conheceu a minha sogra, separada antes da década de 60, 50, na década de 50, imagine só o preconceito naquela época. Uma mulher separada, não existia nem o desquite, nem o divórcio, né? Isso é uma legislação mais recente. Uma mulher separada com 3 filhos, imagine o preconceito que ela, juntamente com o meu sogro, enfrentaram para ser felizes.
E o meu sogro vai e casa com a minha sogra, uma mulher que já tinha 3 filhos, assume os 3 filhos dela, tem 3 filhos com ela, e vive uma vida toda de felicidade, forma todos os filhos, inclusive a filha mais velha dele casa comigo. Então era um homem de grande talento, um vencedor, que trabalhou a vida toda com muita honestidade, com muita honra. Um homem de muita credibilidade, uma verdadeira inspiração que influenciou muito na minha vida, porque era trabalhador, era sério, honesto. Ali sim era honesto e fez honesto. Honestidade de verdade. A influência que ele teve na minha vida, eu quando casei ainda estava em formação. Eu casei com 18 anos e alguns dias. Então, ele estava em formação. Então, o meu sogro foi um pai para mim por isso. Eu que já vinha de uma educação muito rígida, porque o meu pai, Antônio Lima, que me adotou, né? Ele, cidadão antigo, funcionário público federal do DENOX, do baixo clero, baixíssimo clero, também um outro vencedor que enfrentou a seca, as dificuldades da vida, junto com a minha mãe, outra heroína também. E esse homem deu tudo para mim, até amor, né? E me fez crescer seguindo princípios também de justiça, de honestidade, né? Aí vão vários fatos, né? Do meu pai, Antônio Lima, do DENOX. Naquela época, se entrava no DENOX, como na maioria das repartições públicas, sem concurso público, né? E o meu pai entra no DENOX, lá em Natal, no Rio Grande do Norte, e vai trabalhar, depois de ter sido agrimensor, trabalhar com topografia, com açude, até no pesado, né? Construindo açudes para combater a seca. O meu pai vai trabalhar na tesouraria do DENOX, junto com o tesoureiro. Então, é impressionante como o trabalho tem a ver com a personalidade das pessoas, né? Ele já era um cara muito honesto e isso deve ter contribuído demais, demais. Só para que vocês tenham uma ideia, na década de 70, né, eu lembro isso, eu tinha 10 anos de idade, nós morávamos em Natal, em Nova Descoberta, lá perto do Castelão, e o meu pai trabalhava com um tesoureiro, lá do DENOX. Nessa época não existia telefone celular, computador, máquina fotográfica digital, não existia nada, nada disso. O que existia era só um telefone, esses telefones fixos, em casa, em raríssimas casas, nesse conjunto que nós fomos morar lá, na Nova Descoberta, talvez 500 casas, nenhuma tinha telefone, não existia isso, não existia. Aí lá na tesouraria do DENOX, tinha o telefone do prédio do DENOX, que o número era, eu me lembro, 2120. Em qualquer lugar do Natal você discava 2120, atendia lá na tesouraria do DENOX. E o meu pai foi trabalhar lá e comprou essa casinha lá na Nova Descoberta, próximo a Portilândia, ali próximo ao Morro do Careca, naquela direção. E ele ia para o interior fazer o pagamento dos trabalhadores, né, que se chama popularmente de peãozada, fazer o pagamento em espécie. E os senhores imaginem que o meu pai chegava em casa à noite, numa caminhoneta do DENOX, com um saco cheio de dinheiro, e um revólver 38. E dormia lá na sala, lá de casa. A casa nem forro tinha, era só telha. E dormia lá, o motorista de manhã vinha buscar, e meu pai ia viajar para o interior. Quando chegava nas cidades para fazer os pagamentos, os meninos já gritavam: chegou o contador, chegou o pagador. Porque ninguém escutava falar em assalto, ninguém escutava falar nisso. Então o meu pai, ele consta isso do currículo dele como funcionário do DENOX. Aí as coisas eram tão diferentes que eu aprendi a dirigir em um carro do DENOX. Já pensou? Como o nosso bairro era o último, ele, na época tinha motorista para ir deixar os funcionários em casa, o pessoal da tesouraria, aquele negócio todo.
E como era o último, motorista do Denox almoçava lá em casa. Terminava de almoçar, ele ia descansar um pouco, e eu ia para dentro do carro e tudo, e ele foi me ensinando a dirigir em um carro oficial do governo federal. Isso no século passado. Se foi crime, já prescreveu, hein? E eu não tenho vergonha de dizer, porque isso era normal. Não tinha concurso público, não existia essa fiscalização. O público se confundia muito com o privado. Mas eu não tenho nenhum orgulho disso, não. Eu estou dizendo que fez parte da minha história de vida. Agora, claro, que o meu pai não sabia disso, não, viu? Eu dirigia o carro escondido. O motorista me dava lá uma colher de chá escondido dele. Porque dentro da rigidez dele, ele não permitia. Mas aí eu falei tudo isso para dizer o seguinte, só para citar um exemplo aqui que eu nunca esqueci, porque tem aquelas coisas na vida da gente que a gente nunca esquece. E o vídeo já está com 15 minutos. 15 minutos já. Uma vez eu achei na rua uma cédula de 10, eu não sei qual era a moeda naquela época, se era conto de réis, se era real, não era, cruzeiro, não sei, 10 cruzeiros talvez, né? A Sandra está falando ali. E eu fiquei contente porque encontrei aqueles 10 reais. Aí corri para casa como garoto, 9, 10 anos, e cheguei, painho, que eu chamava de painho, encontrei aqui. Ele pegou o dinheiro, olha outro crime. Ele pegou o dinheiro que eu encontrei, rasgou, porque sempre foi crime rasgar dinheiro, acho que naquela época já era crime. Ele rasgou o dinheiro e disse, não quero você com nada achado na rua. Aí meteu a mão no bolso, puxou uma outra cédula de igual valor, da mesma cor e tudo, e me deu. Então esse era o meu pai. E foram esses os exemplos que eu fui absorvendo. Né, que eu fui criado nesse clima, nesse contexto, né? Um tio que eu gosto muito, que fiz uma homenagem essa semana, meu tio Honorato, falei o nome, não queria falar o nome de ninguém, nem falando, um tio espetacular, era militar da aeronáutica, que foi um grande pai também, lá para os meus 3 primos. Como? Da Marinha. Da aeronáutica é o meu cunhado, que eu vou falar já. Então, o meu tio lá da Marinha era outro exemplo de cidadão sério, rígido, honesto, de família, cumpridor das leis, do ordenamento jurídico, e um exemplo a ser seguido. E o outro, que era o meu cunhado, que também teve uma participação muito grande na minha vida, era o Maia, José Alves Maia, que foi casado com a minha irmã, e que me criou não como cunhado, mas praticamente como um filho. E eu cuidei dos 4 filhos dele, né? Trocava a fralda dos meninos, né? Dos meus 4 sobrinhos, né? Que hoje, por várias circunstâncias, tempo, etc e tal, tempo que mora até no exterior, a gente se afastou completamente. O tempo faz isso, né? O tempo e outros detalhes de família. Mas o meu cunhado, ele entrou como samango, talvez os mais jovens, ninguém jovem vai escutar isso aqui. Samango era o soldado raso na aeronáutica. Ele era de Apodi, no Rio Grande do Norte, entrou como soldado, casou com a minha irmã, lá no Rio Grande do Norte, que era funcionária do Denox, que entrou no Denox porque o meu pai foi trabalhar e a levou para trabalhar, e o chefe dele chegou lá, né, que era o Chico Nunes, chegou e disse, Antônio, quem é essa moça? Aí meu pai disse, é a minha filha. E o senhor Nunes disse, o que é que ela está fazendo aqui? Ele disse, ela veio trabalhar. O senhor Nunes olhou e disse, está certo. Faz parte da história. Chico Nunes, de saudosa memória, e agora o Ronaldo, filho dele, Ronaldo Santiago Nunes, de saudosa memória também, outro exemplo de cidadão, de pai. Chico Nunes, Ave Maria, né? Outro grande homem daquela época lá de Natal, né? Um grande pilar do Denox, um grande pai de família, né? Que foi amigo pessoal do meu pai, eles eram amigos, imagina, década de 50 em Natal, no Rio Grande do Norte, né? Então, o José Alves Maia, meu cunhado, que entrou como samango, como soldado da aeronáutica, aí foi transferido para o Rio de Janeiro, a minha irmã era funcionária pública federal, tinha o direito de ir com ele, e ficaram tentando voltar para Natal. O local mais próximo de Fortaleza, de Natal, que eles conseguiram, transferência, foi Fortaleza. Aí vieram para cá. Aí o meu pai e a minha mãe sozinhos lá em Natal, sozinhos lá com casa própria, mas diante das dificuldades que o meu cunhado e a minha irmã viviam, eles resolveram vender a casa e vir para cá, para Fortaleza,
em 1973, para ficar próximo da minha irmã e do meu cunhado, e a minha irmã já com 3 filhos e tudo, dificuldade para trabalhar, com empregada doméstica, aquelas coisas da época. A minha mãe era só prendas do lar, e nós fomos todos morar no São João do Tauape, para atender os interesses da minha irmã, do meu cunhado, da família dela, para criar os meus sobrinhos. Foi assim que a gente veio parar em Fortaleza, e a Sandrinha me conheceu um ano depois, aos 14 anos, em 1974. 73, já me conhecendo, já me paquerando, já me cantando, querendo namorar comigo e tudo. E é por isso que a gente está até hoje aqui. Então, essas pessoas que eu falei aqui, né, que eu não queria nem declinar o nome, mas terminei declinando, que é o meu pai, Antônio Lima, o meu sogro, Severino Vanderlei Diniz, o meu cunhado, José Alves Maia, e o meu tio, lá em Recife, Honorato do Rego Barro, grande marinheiro, porque foram pessoas, pais, que me influenciaram assim diretamente, né? Pessoas que me trouxeram valores extremamente positivos para a minha vida. São perfeitos? Não! Não somos. Perfeição só Deus. Foram os parâmetros que eu tive, os melhores parâmetros de vida que eu tive. Momentos de dificuldades, alguma coisa, o meu sogro aguentou de mim o que ele nunca aguentou dos filhos, não por maldade minha, por malcriação, porque eu nunca fui agressivo com o meu sogro, em hipótese alguma, e nunca ele foi agressivo comigo, nem nos momentos que ele teria todo o direito e toda a razão. Como, por exemplo, um pileque que eu tomei na casa dele, que a vergonha foi tanta que eu tirei uma licença do meu trabalho e fui curar a ressaca lá em Olinda, né? E ele olhou para mim e disse assim: você pensa que cachaça é água? Desse jeito. Só que o temor reverencial que eu tinha era tão grande que só uma frase dessa do meu sogro, o doutor Severino, que era um dentista conhecido lá no bairro, né? Eu não o chamava de doutor, pelo carinho, amor e respeito que eu tinha por ele, eu não o chamava de doutor, eu chamava por um apelido carinhoso que ele tinha, né? Mas a gente não conversava muito assim, diretamente. Eu conversava muito, eu sempre conversei muito, ele era mais calado, né? Mas eu nunca ele me desagradou, né? Nem no dia que eu peguei um Opala Zero que ele tinha e mandei a Sandra empurrar o Opala Zero dele, empurrar o nosso Chevette para ver se pegava, e quebrou a lanterna do Opala Comodoro. Nunca, ele nem olhou para mim para dizer: você quebrou a lanterna do meu carro? Nunca. Ele chegou simplesmente, mandou trocar a lanterna, pagou e pronto. Então, pode ter tido alguns momentos desagradáveis de família, mas com ele nunca nem teve, porque às vezes eu fazia minhas palhaçadas, brincava e tal, até chegava, puxava, dava um beijo nele, ele fazia assim, ó. Ele olhava assim. Meu pai, diante das minhas brincadeiras, dizia assim: Luiz Antônio, você não cresce, rapaz, que a minha vida sempre foi de responsabilidade, de tranquilidade, de brincadeira nos momentos de brincadeira, seriedade nos momentos de seriedade, trabalho. Então, o meu pai dizia sempre isso: rapaz, você fica velho e não cresce. O meu sogro fazia assim, ó. E eles dois foram amigos de família. Tem uma foto linda que a gente sempre coloca aí, eu vou pedir para a Sandra postar novamente, são milhares de fotos, mas naquela época deles as fotos eram mais difíceis, né? E o meu pai e o meu sogro, eles sempre aparecem nas fotos, dia de domingo, almoço do domingo, eles vestiam camisa, calça comprida e sapato social. Meu sogro porque já vinha da missa desse jeito e já assim ficava. E o meu pai se trajava dessa forma para ir para casa dele. Às vezes vestia bermuda, porque o calor era muito grande e tudo, mas normalmente eles estavam bem postos, né? Tem até uma foto deles dois encostados nesse, eu acho que é nesse Opala Comodoro dele, nesse Opala Silvestar. A Sandra sempre corrigindo e faz muito bem. Lá no Natal, né? E essa é uma foto histórica que eu tenho deles dois, né? Do Ano Novo, que a minha sogra estava no Rio de Janeiro. Dois homens assim que foram referência em nossas vidas, né? Coisas marcantes. Eles foram amigos, né? Então, hoje, olhar para aqueles dois homens, né? Que tudo que queria
era a nossa felicidade, minha, da Sandra, dos nossos 4 filhos, e que a gente tem assim como uma referência para o Dia dos Pais e tudo. E foi por isso que eu resolvi fazer aqui esse vídeo, que eu não vou deixar passar dos 30 minutos, né? Pela gratidão, né? Agradecer sempre a Deus, a eles dois, aos outros que eu me referi, a todos os pais que a gente teve sempre contato, os que estão aqui, os que já foram, que estejam com Deus, né? Mas eu particularmente para dizer isso, né? Da influência, da educação que eu tive, né? Eu sempre digo que uma das coisas que eu mais escutei na minha vida do meu pai foi: Luiz Antônio, estude, meu filho, estude. E o meu sogro, já como dentista, bem de vida e tal, ele não era muito de conversar e não dizia para eu estudar, mas ele me dava toda a condição de estudar. A Sandra às vezes dizia, eu trabalhei no Serpro, trabalhei em grandes empresas no Serpro, né? Depois fui para a Tele Ceará, e a Sandra dizia, papai disse que tu deixasse tudo, ficar só em casa estudando. Qual sou que diz isso, né? E eu dizia, não, eu quero trabalhar e tal, né? E realmente eu consegui conciliar as coisas, né? Fui fazendo um e outro, mas o meu sogro dizia isso. Disse para ele deixar de trabalhar, vai só estudar. Ele mandou eu sair, foi do Serpro, porque era à noite, né? Eu chegava, ele ficava preocupado comigo. Então, como é que eu posso negar que um homem desse não foi um pai para mim? Foi um sogro, um pai, né? Criou meus filhos, pai dos meus filhos, né? Então, nesse momento a gente se sensibiliza, sente sempre saudade, a gente não esquece nunca, porque isso se chama gratidão. Mesmo que um dia eu venha me separar da Sandra, que ela venha me deixar, que tudo pode acontecer, a gente só conhece o passado, a gente não conhece o futuro, mas a gratidão ficará sempre no meu coração. E a gratidão toca as pessoas, porque tem um sobrinho dele, que é o Orismar, médico conceituado lá em Ibiapina, foi prefeito 2 vezes, a mulher foi prefeita, né? Grande prefeito, este sim, um grande prefeito, médico que veio das mesmas origens, que venceu. E um dia a gente fez até um vídeo lá em homenagem ao meu sogro, no túmulo do meu sogro, por ocasião da mãe do Orismar, a dona Rosimira. E o Orismar disse, rapaz, você sempre reconhece o tio Biró. Era Biró, como ele era conhecido, né? Aí eu terminei dizendo um apelido, que não tem nada demais. Lá na Paraíba as pessoas tinham os filhos, botavam o nome de Severino só para ser chamado de Bill ou de Biró. E o Orismar, né, disse, rapaz, você sempre fala no tio Biró. É impressionante a gratidão que você tem pelo tio Biró. E é do fundo do coração. Então, se um dia o meu casamento se dissolver, né, a minha gratidão vai permanecer do mesmo jeito. O que ficou, ficou, marcou. É por isso que eu digo, tenha muito cuidado com as emoções que você causa nas pessoas. Até orgasmo. Ou a falta dele. Tenha muito cuidado. Porque as emoções, não brinque com as emoções, com emoções. As emoções ficam. Então, se a Sandra me deixar, que eu peço a Deus que isso não aconteça, mas se acontecer é normal, hoje eu digo para todos os meus filhos, aceite o fim do relacionamento. Antes eu fazia de tudo para um filho meu, nem pensar numa separação. Hoje eu digo, aceite o fim do relacionamento. Aceitar o fim do relacionamento é nobre. O que não é nobre é a violência que a gente vê contra as mulheres todos os dias por aí. Então amanhã o meu casamento pode se dissolver. Até a minha vida vai acabar, imagina o meu casamento. Mas o que ficou de bom, principalmente, fica dentro do peito, fica na mente, fica no coração. Isso se chama gratidão. Gratidão. Então eu sou grato pelo homem que sou, a Deus e a todas essas pessoas que tiveram esta influência positiva na minha vida. Saúdo aqui a todos os pais, agradeço você ter ouvido, visto esse vídeo, né? Quem viu, quem quiser comentar, mas é isso. Herdei dos meus pais, das pessoas que influenciaram a minha vida, herdei tudo de bom, principalmente de respeito, amor ao próximo, sem ser perfeito, respeito, amor ao próximo, gratidão, justiça, honestidade, mas a honestidade verdadeira, né? Querer ser honesto e fazer só o que o diabo faz, não.
é fazer tudo de bom. Beijos no coração, feliz Dia dos Pais para todos.